Diego, os tais dos decretos que Trump promete deixar uma marca logo nesse primeiro dia. Que decretos podem ser esses? Tem muita especulação acontecendo, mas inclusive na campanha ele fez muitas promessas. Já no primeiro dia vou fazer isso. O que vai ser isso, Diego? Bom dia. Bom dia, Márcio, Elisa. Bom dia para quem acompanha essa cobertura especial na CNN. Olha só, 2,8 km separam a Casa Branca do Capitólio, mas a gente sabe que Donald Trump não deve percorrer essa distância para começar a assinar os primeiros decretos nesse primeiro dia do novo governo nos Estados Unidos. Ele não vai esperar chegar no Salão Oval para começar essas assinaturas, ele vai começar a assinar lá mesmo no Capitólio, pouquíssimo tempo depois dele tomar posse. Muitos desses decretos são, na verdade, ações que vão desfazer ações tomadas pelo presidente Joe Biden durante os 4 últimos anos de governo democrata lá nos Estados Unidos. A gente não tem ainda uma lista exata, confirmada pela equipe de Donald Trump sobre quais vão ser esses decretos. A gente vai saber isso na hora em que eles foram assinados, ou um pouco depois, na verdade. Mas eu separei aqui, eu reuni aqui algumas áreas desses decretos, áreas que esses decretos podem cobrir logo hoje no primeiro dia de mandato lá nos Estados Unidos. Bom, eu separei em primeiro lugar a imigração. Essa é a promessa central da campanha, foi a promessa central da campanha de Donald Trump à Casa Branca lá no ano passado. E o que deve acontecer hoje é que Donald Trump deve dar, sim, o pontapé inicial para começar o que, segundo ele, vai ser a maior operação de deportações de imigrantes na história dos Estados Unidos. Isso, palavras de Donald Trump. Essa operação pode ter vários desafios logísticos. É claro que isso não deve acontecer com força total logo a partir de hoje, mas é algo que ele pode iniciar já, ensaiar, vamos dizer assim, nessas primeiras canetadas lá mesmo dentro do Capitólio após ele tomar posse. Donald Trump também quer acabar com o direito de nascença à cidadania, algo que está na 14ª emenda da Constituição Americana desde 1868, e tirar isso pode também representar vários desafios legais até na Suprema Corte dos Estados Unidos, que fica ali do lado do Capitólio, inclusive. O segundo ponto que eu separei são as tarifas. Esse é um ponto que o resto do mundo olha com muita atenção. Donald Trump pode já, hoje mesmo, anunciar tarifas de importação para produtos importados pelos Estados Unidos. Praticamente todos esses produtos vai ser uma tarifa de 10%, e para produtos chineses essa tarifa vai para 60%. É algo que, inclusive, a gente vai olhar a repercussão no mundo, porque países que podem ser tarifados podem revidar com outras tarifas. Eu separei também o clima e a energia. Donald Trump deve desfazer algumas ações relacionadas à questão climática nos Estados Unidos, sobretudo em relação ao Acordo de Paris, então tirar os americanos de novo desse Acordo de Paris, algo que ele fez lá em 2017, no primeiro ano de mandato. A gente não sabe se ele vai tirar os Estados Unidos desse acordo ainda hoje, mas ele deve já começar algumas ações nesse sentido. O perdão aos invasores do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, os apoiadores dele invadiram o Capitólio. Donald Trump disse à CNN no ano passado que está inclinado a perdoar a grande maioria das centenas de pessoas presas naquela invasão. Ele disse que algumas pessoas ele não vai perdoar, porque, segundo ele, essas pessoas saíram do controle durante a invasão, que é considerada o pior ataque à democracia dos Estados Unidos na história moderna. E, por último, eu coloquei aqui, claro... Ou seja, existe porque é um ponto polêmico, existe uma diferenciação que não seria um perdão para todos. O próprio Trump diz que existem algumas pessoas que saíram um pouco do controle. É isso? É isso mesmo. Só o que ele diz, Elisa, é que essas pessoas são um número muito pequeno de pessoas que, segundo ele, saiu do controle nessa invasão. A grande maioria é esperada que ele perdoe essas pessoas. São centenas de pessoas que participaram daquela invasão dos Estados Unidos, que terminou, vale lembrar, com 5 mortos lá em 6 de janeiro de 2021. Essa é uma das ações que ele falou muito durante a campanha e confirmou que seria algo que ele faria logo no primeiro dia de mandato, e é por isso que a gente deve esperar, então, hoje, essa assinatura desses perdões presidenciais. O perdão presidencial
é uma prerrogativa do presidente americano. Ele perdoa crimes cometidos, julgados, na verdade, em escala federal. O perdão presidencial não se aplica a crimes estaduais, mas no caso do Capitólio, essas pessoas foram condenadas a crimes federais e aí entra a autoridade do presidente para poder perdoá-las, e Trump disse que deve fazer isso a partir de hoje. Por último, eu sinalizei aqui a liberação de documentos sigilosos. Trump disse que vai tirar o sigilo por trás de vários documentos, inclusive que falam sobre o assassinato de John Kennedy lá em 1963, o assassinato do irmão de John Kennedy, Robert Kennedy, pai do aliado dele que também está no novo governo, Robert Kennedy Jr., e também do Martin Luther King Jr. Essas são algumas das ações que Donald Trump deve começar a fazer nessas primeiras canetadas hoje lá no Congresso americano, depois da cerimônia de posse, e à noite no Salão Oval da Casa Branca, que é o escritório cerimonial do presidente na residência oficial.